Escolhido. Você já sentiu uma fome profunda por algo mais em sua caminhada com Deus? Você lê o livro de Atos e vê uma igreja que operava em milagres, poder e ousadia, e se pergunta onde está esse fogo nos dias de hoje. Você anseia por uma experiência real e tangível com o poder do Espírito Santo. Uma chama que transforme a sua fé de uma teoria bonita em uma realidade que incendeia a sua alma. Se você sente essa insatisfação santa com uma vida cristã morna e teórica, saiba que este sentimento não é seu, é do próprio Espírito Santo te atraindo para um nível mais profundo de intimidade e poder. A promessa do batismo de fogo não ficou presa no passado. Ela está disponível para você hoje. Neste vídeo, vamos abrir a palavra de Deus para descobrir os 4 segredos bíblicos, as 4 atitudes do coração que nos posicionam para receber o fogo do Espírito Santo. Prepare-se, escolhido, pois você está prestes a descobrir como transformar a sua vida espiritual de uma brasa quase apagada em uma tocha de avivamento. Essa fome pelo sobrenatural que você sente, escolhido, não é um desejo estranho, é a sua natureza espiritual clamando pelo seu propósito. Você não foi criado para viver uma fé morna e sem poder, mas para ser uma testemunha viva do poder de ressurreição de Jesus Cristo. O fogo do Espírito Santo não é um luxo opcional, é o combustível essencial para a sua jornada. E se eu te dissesse que esse poder explosivo, esse fogo purificador, já está disponível para você, esperando apenas pela sua atitude de busca e rendição? Antes de revelarmos o primeiro segredo para receber este fogo, eu quero que você tome uma atitude de fé que prepara o seu coração para o que está por vir. Pare o vídeo por um instante e escreva com fé aqui nos comentários: Senhor, envia o teu fogo. Faça isso como uma oração, declarando que você está pronto para sair da frieza e entrar no avivamento que Ele tem para você. Essa declaração de fé que você fez nos comentários te alinha com uma das promessas mais poderosas do Novo Testamento, feita pela boca de João Batista, em Mateus, capítulo 3, versículo 11. João Batista declara: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Jesus, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas é o símbolo da nossa identificação com a morte e ressurreição de Cristo, mas o batismo com o Espírito Santo e com fogo é a experiência que nos enche do poder de Deus para vivermos a vida cristã de forma sobrenatural. O fogo aqui tem um duplo significado. Primeiro, é o fogo da purificação, que queima a palha de nossas vidas, o pecado, o egoísmo e as impurezas do nosso coração. Assim como o ouro é purificado no fogo, Deus usa o fogo do Espírito para nos santificar e nos tornar mais parecidos com Jesus. Segundo, é o fogo do poder e da paixão. É o mesmo fogo que desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes em forma de línguas, capacitando-os a falar em outras línguas e a pregar o Evangelho com uma ousadia que eles não tinham antes. É a chama que incendeia nosso coração com um amor por Deus e pelas almas perdidas, transformando nossa fé de uma obrigação religiosa em um relacionamento apaixonado. Se a promessa do batismo de fogo é real, qual é o primeiro segredo para nos posicionarmos para recebê-lo? A palavra de Deus nos mostra que o fogo do céu não cai sobre altares divididos ou contaminados. O primeiro passo é a rendição total, a construção de um altar exclusivo para Deus em nosso coração. A história de Elias no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, é a nossa maior lição sobre isso. Antes de clamar pelo fogo que consumiria o sacrifício, a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor, que estava quebrado. Ele pegou 12 pedras, reconstruiu o altar,
Cavou um rego ao redor e encharcou tudo com água por 3 vezes. Aos olhos humanos, ele estava tornando a combustão impossível, mas aos olhos espirituais, ele estava demonstrando uma fé radical e preparando um altar exclusivo para a manifestação do poder de Deus. O altar em nossa vida é o nosso coração. E muitas vezes, ele está quebrado, dividido entre Deus e os ídolos deste mundo. A rendição total é o ato de restaurar o altar, de remover tudo o que compete com Deus pelo primeiro lugar em nossa vida. É a decisão de encharcar o nosso sacrifício com a água da renúncia, provando a Deus que não confiamos em nossa própria força, mas unicamente no poder do seu fogo. Se a rendição total é o segredo para o fogo de Deus descer sobre o nosso altar, como podemos praticar essa rendição em nosso dia a dia? A Bíblia nos mostra que a chave é o sacrifício do nosso ego. A nossa natureza humana está constantemente buscando a autoglorificação, o reconhecimento e o controle. A rendição é o ato de colocar essa natureza no altar e permitir que o fogo de Deus a consuma. Para entendermos a natureza deste sacrifício, podemos olhar para a palavra hebraica para holocausto. Olá se pronuncia olahan. Um sacrifício olahan não era uma oferta parcial. Era uma oferta completamente queimada, onde nada restava para o ofertante. Era um símbolo de entrega total e absoluta a Deus. Quando Elias restaurou o altar do Senhor, ele colocou sobre ele um sacrifício olã, demonstrando que aquela entrega era completa. A nossa rendição para receber o fogo do Espírito precisa ser como uma oferta olain. É a decisão de sacrificar o nosso orgulho e a nossa necessidade de estar no controle. É a disposição de diminuir para que Cristo possa crescer em nós. A lição para você, escolhido, é que o fogo de Deus não divide espaço com o fogo do nosso ego, para que a chama do céu se acenda. A chama da nossa autossuficiência precisa ser apagada. Depois que o altar do nosso coração está restaurado e o nosso ego está rendido em uma oferta olahaine. O segundo segredo para receber o fogo é a oração perseverante. O fogo de Deus não cai sobre corações indiferentes ou sobre orações apressadas. Ele responde ao clamor de um povo que o busca com intensidade e persistência. A maior demonstração de poder do Espírito Santo na história, o dia de Pentecostes, não aconteceu por acaso. Foi o resultado de uma preparação em oração. No livro de Atos, capítulo 1, lemos que após a ascensão de Jesus, os 120 discípulos se reuniram no cenáculo e perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles não oraram por um dia, mas por 10 dias seguidos. Eles estavam unidos no mesmo propósito, clamando pelo cumprimento da promessa do Pai. Aqueles 10 dias de oração foram como a lenha sendo empilhada sobre o altar, preparando o ambiente para a descida do fogo, e no 10º dia, em Atos 2, o fogo veio. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A lição para nós, escolhidos, é que a oração perseverante gera o combustível espiritual que atrai o fogo de Deus. Se a rendição total prepara o altar e a oração perseverante empilha a lenha, o terceiro segredo para receber o fogo é a fome desesperada pela glória de Deus. Não é apenas um desejo, é uma necessidade, uma insatisfação santa com qualquer coisa que não seja a manifestação real e tangível da presença de Deus. É chegar a um ponto em sua caminhada onde as bênçãos já não são suficientes. Você quer o abençoador. O maior exemplo disso é Moisés. Em Êxodo, capítulo 33, ele já tinha uma intimidade com Deus que ninguém mais tinha. A Bíblia diz que o Senhor falava com ele face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Ele já tinha a promessa de que a presença de Deus iria com o povo. Mas para Moisés,
Isso não era o bastante. Ele fez a oração mais ousada de sua vida. Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés estava faminto por mais. Ele queria experimentar a essência de Deus de uma forma que ninguém jamais havia experimentado. Essa fome santa, essa busca por uma experiência mais profunda, moveu o coração de Deus de tal maneira que ele concordou em passar com toda a sua bondade diante de Moisés. A lição para nós, escolhidos, é que Deus responde à fome espiritual. Ele não derrama seu fogo sobre corações satisfeitos com a religião, mas sobre aqueles que estão desesperados por mais dele. Se a rendição, a oração e a fome por Deus preparam o nosso coração, o quarto e último segredo para receber o fogo é a obediência radical. O Espírito Santo não é uma força que podemos manipular. Ele é uma pessoa com quem nos relacionamos. E a linguagem do relacionamento com Deus é a obediência. Muitas vezes, pedimos o fogo de Deus, mas não estamos dispostos a obedecer às suas instruções claras em áreas básicas de nossa vida. A história de Abraão e Isaque no Monte Moriá é o exemplo supremo de obediência que atrai o poder de Deus. Abraão não apenas esperou pela promessa, mas também esteve disposto a entregá-la de volta a Deus em um ato de obediência total. A sua disposição em sacrificar seu próprio filho foi o teste final de seu coração, provando que ele amava mais ao doador do que a dádiva. Para entendermos a natureza desta obediência, podemos olhar para a palavra grega hupakoe, se pronuncia ripakoe. Hupakoe significa literalmente ouvir de baixo, ou seja, ouvir com uma atitude de submissão. É uma obediência que não questiona, mas que confia e age. A lição para nós, escolhidos, é que o fogo do Espírito Santo não pode ser separado de uma vida de obediência. Não podemos viver em desobediência deliberada em uma área e esperar que o poder de Deus se manifeste em outra. A sua obediência nas pequenas coisas que Deus já te pediu é o que te qualifica para receber o fogo que você tanto busca. Agora que entendemos os 4 segredos para receber o fogo do Espírito Santo, a conclusão se torna clara. Deus não quer nos dar uma experiência única e isolada, mas nos chamar para um estilo de vida de avivamento constante. Viver em chamas não é sobre ter arrepios no culto ou falar em línguas o tempo todo. É sobre manter o nosso altar limpo, a nossa vida de oração acesa, a nossa fome por Deus insaciável e o nosso coração em um estado de obediência contínua. A jornada para receber o fogo do Espírito é um processo de aprofundamento na intimidade com Deus. Começa com o altar da rendição total, onde sacrificamos o nosso ego. Continua com a oração perseverante, que gera o combustível para a chama. É impulsionada pela fome desesperada por mais da glória de Deus, como a de Moisés. E é sustentada pela obediência radical, a nossa hupakoe, que prova a sinceridade do nosso coração. Não se contente com uma fé fria e teórica. Escolhido, Deus te chamou para ser uma tocha, um farol que queima com a paixão e o poder do Espírito Santo em meio a uma geração fria e escura. O fogo está disponível, e os segredos para recebê-lo foram revelados. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a viver uma fé fria e anseia pelo fogo do Espírito Santo. Você recebeu hoje os 4 segredos bíblicos para se posicionar para um avivamento pessoal. A sua jornada para viver em chamas começa agora, com a decisão de preparar o seu altar, de buscar a Deus com fervor, de ter fome de sua glória e de caminhar em obediência. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento, é um ato profético, é a sua alma clamando ao céu. Eu estou pronto para o fogo,
Por isso, se você decidiu hoje buscar o batismo de fogo do Espírito Santo, comente com o número da perfeição de Deus. Digite o número 7 nos comentários, como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem acendeu uma chama em seu coração, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que precisam de um avivamento. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa do fogo de Deus. E se você quer continuar sendo incendiado pela palavra, inscreva-se no canal e ative o sino, para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens.